Jornal The Washington Post compara Lula a Joe Biden. Entre os pontos levantados pela publicação está a capacidade de governar uma nação às vésperas de mais um pleito presidencial. Nós vamos chamar agora o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que traz mais informações. Fato é que o jornal chegou a essa conclusão com atraso, né, Ivan? Ambos têm a sombra aí de Donald Trump, que aos 79 anos recém-completados, mostra aí mais força e vitalidade. Boa tarde, bem-vindo. Olá, Tawane, doutora Fabi, Josi, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Pois é, o jornal Washington Post fazendo comparações desagradáveis com Joe Biden, entre Joe Biden e Lula, é como diz o jornal. E olha só, Tawane, a matéria publicada neste final de semana ainda diz que eles ouviram 7 assessores de Lula sob a condição de anonimato, que disseram o seguinte, aqui eu vou ler um trechinho da matéria, abre aspas, Lula está mais lento para tomar decisões, muito mais irritado e com dificuldades para acompanhar as mudanças do Brasil, fecha aspas. Isso segundo, repito, assessores ouvidos pelo jornal Washington Post sob a condição de anonimato. Outra parte da matéria diz que Lula está muito preocupado com a agenda internacional, inclusive cita o número de viagens feitas por Lula, não é? E pouco atento à política nacional, aquilo que acontece no Brasil, segundo a matéria. O jornal também destaca a impopularidade de Lula e essa dificuldade que ele tem de se conectar com o Brasil. Segundo a matéria, já não é mais o Lula 1, Lula 2, e este, aspas, encanto, segundo a matéria, entre a população e Lula começou a se desgastar no começo do segundo mandato de Dilma Rousseff. Então, o jornal faz essa matéria e também traz o relato de uma pessoa do PT, sempre sob a condição de anonimato, que reclama que Lula não deixou um herdeiro político e que isso pode prejudicar os objetivos eleitorais do partido em 2026. Realmente, se compararmos a situação entre Biden e Lula, Biden lá em 2023, Lula agora em 2025, os números de índice de aprovação e também de governança, não é? O petista tem uma montanha a escalar e realmente não será fácil a reeleição. E essas pessoas ouvidas, então, pelo jornal Washington Post, acreditam que Lula deveria se espelhar em Biden, talvez, e eventualmente não concorrer às eleições de 2026, viu, Tawane? Obrigada, viu, Ivan? Eu vou acionar agora a Fabi Barroso. Fabi, estamos aqui com o Ivan Kleber, pode fazer a sua pergunta para ele. Boa tarde, Ivan. Aliás, já deixo aqui a dica, acompanho sempre, ainda mais, né, com tantas notícias internacionais mexendo no nosso dia a dia aqui no Brasil, acompanho o Ivan Kleber aí nas redes sociais. Ivan, primeiro, esse presságio para nós é muito bom, né? Pensar de que Lula teria, então, o mesmo destino de Joe Biden. Para nós aqui, nós sabemos que é muito similar. Ele governa com um grupo de pessoas, sozinho ele não é nada, como era o Joe Biden aí também, né? Tem que explicar, o Joe Biden agora vai ter que explicar aquelas assinaturas, provavelmente no futuro, né? Se a gente tivesse vindo do futuro, talvez teremos que fazer o mesmo. Interessante, né, esse fofoqueiro interno aí do PT dizendo o óbvio, que o Lula não deixa nem crescer grama em torno dele, porque ele é centralizador, nunca deixou ter uma liderança, e a gente sabe que não existe outro nome, para ele é Haddad, ou ele ou Haddad. Mas a minha pergunta vai neste sentido. A pressão internacional, né, que hoje a gente está vendo num jornal, que não tem nada de direita, você acha que ela pode, de fato, trazer esses bons ventos de que o mesmo grupo político que estava por detrás do Joe Biden pode ser que esteja também recolhendo os flaps, como aviões, né? Recolhendo os flaps em relação ao PT e ao Lula? Doutora Fabi, muito obrigado pelas palavras e pela indicação. Bom, você fez muito bem lembrar que o jornal Washington Post é um jornal que tem uma linha editorial mais à esquerda. E a própria matéria responde sua pergunta. Eles falam claramente ali que quanto mais demorar para Lula tomar essa decisão
de eventualmente sair da corrida eleitoral de 2026, pior será para a esquerda no Brasil. A diferença é que lá nos Estados Unidos, a Kamala Harris era vice-presidente, né, do Joe Biden, mas era do mesmo partido, do Partido Democrata. A matéria nem cita o Geraldo Alckmin. Não tem uma menção sequer ao vice do atual presidente Lula, né, citando o Geraldo Alckmin. A matéria dá a entender que existe uma discordância própria interna dentro do PT sobre qual será o futuro da legenda nas eleições de 2026. Eu concordo com você, eu acho que as pessoas que ajudaram a eleger Lula em 2022 estão preocupadas com a possibilidade de eleger ele novamente em 2026. Quando digo as pessoas no cenário internacional. Eu vou dar um exemplo rápido, Fabi. O Lula fica postando foto, aliás, o Macron de mão dada com ele, andando pela Amazônia, aquela coisa toda, inclusive teve aquela foto no Dia dos Namorados, mas quando a coisa ficou um pouco mais séria, a França tomou a defesa de Israel e disse que Israel tinha o direito de se defender. O Brasil publicou uma nota, essa foto que está aparecendo aí nas redes sociais. Já o Lula, o Itamaraty publicou uma nota condenando o ataque de Israel ao Irã. No cenário internacional, Lula pode viajar o quanto for, mas ele está ficando cada vez mais isolado. Ele pode contar com o apoio da China, do que sobrar do regime do Ayatollah, e por aí vai. Tawane, eu devolvo para você.